Fala aí, rapaziada do canal Complexo Vascaíno. Tranquilidade? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fábio. Mais um vídeo, graças a Deus. E galera, é o seguinte, Maracanã é nosso. Vasco vai jogar contra o Palmeiras domingo, às 4 da tarde, no Maracanã. Flamengo e Fluminense vieram com a desculpinha, Vasco vai estragar o gramado vai ser prejudicado por causa desse jogo. Cara, a prioridade é de vocês, mas não tem jogo da dupla lá no domingo. O gramado do Maracanã foi reformado no ano passado, ele está mais resistente. Metade do gramado, 50% do gramado do Maracanã hoje ele é sintético. Ou seja, qual é o problema? O desembargador hoje, o Luiz Eduardo, falou o seguinte: não, o Vasco vai jogar lá. Galera, está sacramentado. Vamos falar um pouquinho sobre a venda de ingressos. Para alguns planos já foi liberado, beleza? E alguns assuntinhos aí relacionados ao Vasco. Tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Antes da gente continuar, você não é inscrito no canal? Se inscreva, cara. Me ajude, é o que eu sempre falo. Vascaíno ajuda Vascaíno. Quer deixar um Vascaíno feliz hoje? Então se inscreva aí no canal, deixa um like e um comentário. Muito interessante que aconteceu ontem, que eu fiz um vídeo, né, falando sobre o Carabarral, né, meio campo que pode estar chegando ao Vasco, segundo o canal Atenção Vascaínos. Parece que ele está muito próximo. E tivemos um comentário no vídeo de ontem. Caso você não tenha assistido, vá lá no vídeo de ontem que eu falo um pouquinho sobre esse jogador. Júlio César escreveu o seguinte: acho que sua crítica pode ser precipitada, no caso em relação ao Carabarral. Cara, eu vou fazer um exercício com vocês. Pode ser precipitada? Pode, mas eu tento seguir uma lógica natural do torcedor. Um exemplo grotesco. Centroavante Ribamar vem pro Vasco. Tá vindo pro Vasco. Pô, o torcedor vai ficar maluco, concorda? Pô, Ribamar no Vasco? Não, esse cara não, sei lá o quê. Por quê? O histórico do Ribamar não é bom. Até aí eu acho que todo mundo concorda. Aí um exemplo, vem o Pedro ou o Cano. Vem o Cano pro Vasco. Beleza? Pô, cara, o histórico do Cano é sensacional. Não vai ter torcedor que vai reclamar, sabe? Então é a lógica que eu segui ontem. O Carabarral, nesse Campeonato Paulista com a camisa do Santos, ele não fez nada desse ano. Inclusive o Santos tá numa fase horrível, né? No Campeonato Brasileiro do ano passado, ele fez um gol só com a camisa do Santos. Então é um jogador que está embaixo. Ele pode ter tido boas atuações lá atrás, com certeza, como vários outros jogadores. Mas hoje ele chegaria no Vasco embaixo. Então acho que minha crítica é natural, sabe? É natural e espero que vocês entendam isso. Mas desde já, gostaria muito de agradecer ao comentário do Júlio César, que aí traz esse debate, eu gosto disso, dessa discussão. Se eu tiver errado, cara, o Carabarral começar a destruir a bola com o Vasco, cara, eu vou chegar na humilde e falar pra vocês: eu estava errado, queimei minha língua, eu quero muito isso, cara, queima minha língua. Entra no Vasco, entra de camisa 10, mete gol de falta, cruzamento, dá passe. Eu quero muito isso, cala a minha boca, Carabarral. Entendeu? Cala a minha boca, minha torcida é essa. Mas desde já eu acho que ele não chega, sabe, com essa expectativa toda de a gente ficar, ele... Então, galera, calma, tranquilidade, a expectativa dele é baixa, mas eu tô na torcida, como qualquer jogador que estiver vestindo a camisa do Vasco. Não sacaneando o Vasco, cara, minha torcida é total pelo jogador. Tranquilo? Então é mais ou menos isso. Júlio César, muito obrigado mais uma vez. E agora vamos continuar, Maracanã. Galera, é o seguinte, eu tava pensando aqui como é que eu começo a falar sobre Maracanã. Eu vou fazer uma ordem cronológica, exatamente, detalhado de tudo que aconteceu até a gente chegar nesse dia de hoje, que o senhor desembargador Luiz Eduardo sacramentou que o Vasco vai jogar contra o Palmeiras de domingo às 4 horas no Maracanã. Dia 23 do mês passado, março, o Vasco pediu para o consórcio Maracanã o seguinte: o Vasco quer jogar contra o Palmeiras no dia 24, deixa eu só confirmar aqui. No dia 23, o Vasco quer jogar no dia 23 no Maracanã contra o Palmeiras, no dia 23 do mês passado, ou seja, um mês antes do jogo o Vasco pediu para o consórcio. Aí beleza, foram passando os dias e nada do consórcio responder. Nada, o consórcio não responde. Inclusive o consórcio até soltou uma nota, antes do Vasco entrar na justiça pela primeira vez, soltou uma nota dizendo que o consórcio ainda iria analisar 2 semanas depois do pedido do Vasco. E eu até fiz um vídeo aqui reclamando, pensando o seguinte: pô, cara, acredito eu que as pessoas que trabalham no consórcio Maracanã sejam pessoas profissionais. A gente não tá falando de gente amadora, sabe? Parece até, pô, é brincadeira de escola isso? Não, a gente tá falando de pessoas profissionais. E ninguém respondia. O Vasco cansou. O que acontece? Na semana passada, no dia 13, acho que era quinta-feira, o Vasco entrou na justiça pela primeira vez, pedindo. É o seguinte, o Vasco já fez a solicitação para o consórcio Maracanã, vai jogar contra o Palmeiras lá e ninguém responde. O Vasco entrou na justiça. Desembargador, que eu não vou saber qual é o nome, ele falou assim: não, é direito de vocês. E pum, concretizou ali na justiça. O Vasco vai jogar no Maracanã no dia 23. Que será agora no domingo. Aí beleza, os dias foram se passando. Aí o que acontece?
no dia 16, que foi na madrugada de domingo, de sábado para domingo, logo depois a vitória do Vasco contra o Galo. Flamengo e Fluminense entraram na justiça falando que o Vasco não poderia jogar lá, que poderia estragar o gramado. Eu até comentei com vocês, cara, é inadmissível isso. Tivemos uma reforma no gramado do Maracanã no ano passado, a metade, 50% do gramado é sintético, 50% do gramado natural, ou seja, ele está mais resistente. Não pode vir com essa desculpa, sabe? Qual é a conversa de vocês? Inclusive o presidente do Fluminense até falou na TV Brasil, assisti uma entrevista dele falando, cara, a prioridade é Flamengo e Fluminense, mas se tiver data livre, os times podem jogar lá, tendo dinheiro para pagar as despesas. E é isso que vai acontecer, sabe? É uma data vaga. Ninguém vai jogar no Maracanã domingo, sabe? O estádio vai estar vazio. Aí eles vieram com essa alegação, vai estragar o gramado, isso, aquilo. Eu não sei por que o desembargador concordou. Ou seja, o Vasco entrou na justiça pela primeira vez e ganhou. Fluminense e Flamengo entraram na justiça pela primeira vez e ganharam. Aí beleza, aí o Vasco entrou mais uma vez para ter a decisão final, que seria o desempate, que estava 1-1. E iria sair hoje de tarde, saiu. O desembargador Luiz Eduardo foi favorável ao Vasco, até porque não tem motivo do Vasco não poder jogar lá. É o que eu falo, Maracanã é de todo mundo. O Vasco tem dinheiro para pagar despesa para jogar no Maracanã. Entendeu? E o seu Luiz Eduardo foi favorável e sacramentou, a gente vai jogar lá. Ou seja, galera, é um embrólio, é um processo, sabe? Coisa muito chata, cara. E eu fico pensando, é coisa boba, cara. É coisa boba, sabe? Ninguém vai jogar lá, isso, aquilo. Aí fica nessa, querendo enrolar. Aí, mais uma vez, o desembargador já liberou, Vasco Fulano. Na sequência, já começou a vender ingresso. Igual aconteceu no ano passado, não sei se vocês se lembram. Pra gente jogar no Maracanã contra o Sport, foi o mesmo processo, cara. A gente teve que entrar na justiça. Aí, assim que a justiça autorizou, o Vasco já em cima já começou a vender ingresso, já para não perder tempo. Mas eu acho que até que é uma data boa, é um dia bom, terça-feira, o jogo é só domingo. Eu acredito que o Maracanã estará lotado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os preços, né? Os valores para você ir no Maracanã domingo. É a mesma coisa que eu falei no pré-jogo contra o Galo. Cara, é um jogo super tranquilo de ir. As duas torcidas são aliadas. A galera do Palmeiras, eu já fui em alguns jogos contra eles, é uma galera muito receptiva, muito boa de trocar ideia. Eles gostam, eles têm a mania, que é aquilo, né? Um jogo tranquilo contra o Vasco, eles podem ficar andando ali no Maracanã, e eles gostam muito de trocar ideia, cara. Vários me param, cara, como é que é torcer pro Vasco aqui no Rio, isso, aquilo. Então, cara, é um jogo que eu recomendo muito, você que tem filho pequeno, vá, é super de boa, não tem dor de cabeça. Você que tá com a sua esposa, leve ela, sabe? É um jogo super tranquilo de ir, eu recomendo a você. E os valores são os seguintes, tá meio salgado, né, aquele preço padrão, mas acaba que o custo eleva muito, porque você tem que pagar bebida, transporte, alimentação, então o valor vai subindo cada vez mais. Setor Sul padrão, que ficam as torcidas organizadas, Força Jovem, IRA, GDA, R$80. Leste Inferior, 130, Leste Superior, 110. Setor Oeste, aquele setor misto nos clássicos ali no meio, que fica embaixo das cabines de televisão, R$130. Camarote, Maracanã mais, R$400, aí é outro nível. Alguém aí já foi num camarote? Escreva aí nos comentários. Camarote do Maracanã. Agora interessante, setor Norte, Vasco, R$80. Setor Norte, Palmeiras, torcida visitante, R$80. O que acontece? Geralmente, no setor Norte, a torcida visitante fica sozinha. Iria ficar um exemplo, só a torcida do Palmeiras, R$80 o valor ali. Só que como eu enxergo que são duas torcidas aliadas, a polícia deve ter liberado da torcida do Vasco ficar ali do lado deles. Entendeu? Então é R$80 para você ficar ali no setor norte do lado da torcida do Palmeiras e visitante R$80. Também seria super tranquilo, é super de boa. Entendeu? Então são esses valores, lembrando que os ingressos para torcedor geral, torcedor que não é sócio, só libera às 10 da manhã da quinta-feira. Até lá só sócio vai poder comprar. E como nós temos muitos, vamos dizer assim, muitos planos diferentes, vamos ver se vai sobrar ingresso para a torcida geral, cara. Eu acho que vai sobrar, mas só norte e talvez leste, que é mais caro, ou oeste. Eu acho que sul, até quinta-feira, caso você não seja sócio, vai ser muito difícil você comprar, ficar lá nas torcidas organizadas. Hoje, cara, para você acompanhar o Vasco de perto, principalmente em São Januário, você tem que ser sócio, cara, não tem para onde correr. Dinamite Eterno já liberou, você já pode comprar, é o plano mais caro, aquele que custa R$730, se eu não me engano. Poucos torcedores devem ter esse plano, sabe, que é muito caro. E ele é check-in, ou seja, só de você ser sócio, você já ganha um ingresso para você assistir a partida. Então, para esse sócio já liberou, aí vão liberando para os outros, até chegar o mais barato e depois libera para a torcida geral, sabe? Mas é basicamente isso, galera.
Então, espero ver você lá. E eu não sei ainda, não sei se eu vou, sei lá, quem sabe eu não apareça lá no Maracanã e traga conteúdo para vocês, não é? Então é mais ou menos isso. Agora eu vou detalhar alguns assuntinhos bobos que saíram relacionados ao Vasco hoje, mas vou trazer uma reflexão também para a gente conversar. O Edmundo falou que se surpreendeu com o Robson Bambu e o Papai Joel também. O Papai Joel parece que agora virou youtuber, tem um canal aí, não sei. Ele falou que se surpreendeu e ele não esperava isso do Robson Bambu. E cara, eu fiquei pensando, antes do jogo também, todo mundo esperava o Capasso. E assim que anunciaram o Robson Bambu, eu também fiquei muito com o pé atrás. Mas, cara, surpreendente a partida que ele fez. Sabe? As últimas atuações que a gente tinha visto dele, ele não fez com o Léo Pelé do lado. E eu acho que facilita muito para o zagueiro jogar com um zagueiro muito bom ao seu lado, sabe? É histórico isso. O Mauro Galvão jogava com o Divan não era tão técnico e jogava muito bem do lado do Mauro Galvão. Então, quem sabe o Robson Bambu aí pode ser, muitos vão rir nesse momento, pode ser o novo Dedé. Eu vi a estreia do Dedé, eu estava lá em São Januário, foi Vasco e Vitória pela Copa do Brasil. Ninguém esperava nada, só pelo nome folclórico, né? Igual do Bambu, Dedé. Todo mundo, assim que o jogo iria começar, falava, hoje a gente vai tomar essa pecada. Cara, o Dedé acabou com tudo naquele jogo. Acabou com tudo. E naquela mesma semana o Dedé tinha lesionado o Carlos Alberto num treino. Ou seja, a torcida estava ainda mais com o pé atrás relacionado ao zagueiro. Pô, nosso melhor jogador era o Carlos Alberto. Como é que o cara me quebra o Carlos Alberto no treinamento? Então me lembro muito bem, cara. E depois daquele jogo o Dedé virou o nosso ídolo. Infelizmente, a situação financeira do Vasco não deixou ele se prolongar, que eu acho que se ele tivesse continuado a gente teria ganhado muita coisa, hein? Imagina, Vasco SAF naquela época, logo após ganhar a Copa do Brasil com o Dedé. E esquece, filho, a gente ia ganhar a Libertadores. Quem sabe a gente já não teria um Mundial, cara. Infelizmente, mas faz parte, né? O torcedor vascaíno é do nosso DNA sofrer, mas eu espero que essa época, essas nuvens negras já estejam passando. Tranquilo? Então vamos lá. Mais uma coisinha, agora é um assuntinho que saiu essa semana que eu vou puxar para outro. Parece que teve uma enquete no Globoesporte.com sobre as camisas mais bonitas, né? Sobre as camisas mais bonitas do Campeonato Brasileiro. E a camisa do Vasco ganhou. Muito pelo torcedor vascaíno, todo mundo sabe disso, é muito engajado, sabe? É um torcedor que briga pela causa. Inclusive é uma torcida muito grande, torcida enorme, das maiores do Brasil, torcida do Vasco. Tenho muito orgulho de falar isso. Quando acontece esse tipo de coisa, um exemplo, aquele recorde de sócio que a gente bateu, quem não se lembra? Muito pela torcida ser muito forte, muito grande, sabe? Uma torcida muito apaixonada. Semana passada saiu uma pesquisa encomendada inclusive, se não me engano, por uma rádio mineira, Itatiaia, por que será, né? Que falou que a torcida do Cruzeiro e do Atlético Mineiro estão na frente da torcida do Vasco. Cara, não tem sentido isso, sabe? Tem coisas que eu vejo que eu fico pensando, cara, isso aqui é sacanagem, isso aqui é na maldade, sabe? Cara, o Vasco vai jogar no Nordeste, a gente lota aeroporto, cara. O Vasco vai jogar no Norte, o Vasco vai jogar no Sul, Centro-Oeste. Onde quer que o Vasco vai jogar? Estados Unidos, que a gente fez amistosos lá no começo do ano. A torcida comparece, cara. Nossa torcida é muito grande, sabe? E eu fico chateado quando vejo esse tipo de pesquisa, mesmo sabendo que foi uma pesquisa aí meio na treta, porque não pode, né? Uma rádio mineira contratar uma pesquisa e Atlético Mineiro e Cruzeiro na frente do Vasco, sabe? Então até Palmeiras e São Paulo ali eu fico com o pé atrás. Mas beleza, o Vasco nessa pesquisa deles nem ficou entre a top 5 as maiores torcidas do Brasil. Então, cara, coisa sem sentido algum. É aquela frase padrão que o pessoal fala. Você pode até ver um mineiro vascaíno, mas você não vê um carioca atleticano, você não vê um carioca cruzeirense, sabe? Então, cara, eu fiquei indignado, nem falei nada sobre isso semana passada, mas aí já emendando essa notícia que saiu hoje, que o Vasco que o Globo Esporte fez uma enquete, a torcida do Vasco votou e a gente ganhou como a camisa mais bonita do Campeonato Brasileiro. Aí eu já emendei para esse assunto já, sabe? Porque, cara, semana passada eu fiquei tipo, ridículo isso, ridículo. Então, galera, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo aqui, tranquilidade, resenha. Amanhã tem mais. Peço mais uma vez, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Deixa um joinha aí, um comentário, que aí a gente vai debatendo. E quem sabe eu não trago o seu comentário aí no próximo vídeo, beleza? Então é isso, galera. Valeu, forte abraço. Ótima noite de terça-feira para você. Valeu, tamo junto.